Matarios Forever, porque hoje nós vamos falar dele, do filme que lançou finalmente Dwayne The Rock Johnson, ou simplesmente Dwayne Johnson para os braços de Hollywood, Escorpião Rei. E eu vou focar só nos dois primeiros filmes, porque sinceramente eu ainda não entendi por que os outros foram gravados. Então vamos lá. Escorpião Rei foi um filme que foi lançado devido ao sucesso estrondoso do Retorno da Múmia de lá de 2001, se eu não me engano. Bem, pra quem não lembra um pouquinho aí do filme Retorno da Múmia, eu vou relembrar pra vocês. O Retorno da Múmia é a continuação da Múmia de 1999, com Brendan Fraser, que foi aquele estouro, aquele boom, aquela maravilha, todo mundo conhece a história. E aí veio o Retorno da Múmia, que nos apresentou um segundo vilão, que nós conhecíamos como o Escorpião Rei. E aí The Rock apareceu todo fantasiado, atuando com os efeitos especiais lá, o corpo dele e o tronco das pernas para baixo de escorpião. E, enfim, o Retorno da Múmia teve um sucesso tão grande, mas tão grande, que eles decidiram fazer um... Tem um nome pra esse negócio, gente, peraí. Esqueci, mas eles quiseram fazer um filme solo do Escorpião Rei, já que o filme Retorno da Múmia fez um grande sucesso. E aí, eis que eles fizeram um roteiro e resolveram gravar o filme do Escorpião Rei, colocando finalmente o The Rock em um filme como protagonista. Então vamos lá, com um orçamento previsto para 60 milhões de dólares, a bilheteria do Escorpião Rei foi de 165 milhões e ele estreou no ano de 2002. Recentemente, o Dwayne ele comentou sobre a sua atuação no filme O Retorno da Múmia e disse que estava satisfeito com ela. Não foi lá uma atuação muito boa, mas para um primeiro filme ele estava realmente satisfeito. Bem, foi seu primeiro filme, ele melhorou bastante, hoje ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, aquela coisa, blá blá blá, blá blá blá. Inclusive ele tá para estrear Jumanji 2, então eu amo também, é o meu herói preferido. Bem, então vamos falar de Escorpião Rei. Sinopse: em uma época bem remota, na cidade de Gomorra, Menon, um governante maligno estava determinado em massacrar todos os que fossem contrários a ele. As poucas tribos sobreviventes, que nunca foram aliadas, se viram obrigadas a se unir, pois senão poderiam perecer. Sabendo que seu inimigo depende das visões de um feiticeiro, contratam Matarios, The Rock, um eficaz mercenário, para eliminar o vidente. Após ter se infiltrado no campo inimigo, Matarios descobre que o feiticeiro é na verdade Cassandra, Kelly Hu, uma linda mulher. Ao invés de eliminá-la, ele a leva para o meio do deserto, sabendo que os servidores de Menon fariam qualquer coisa para resgatar e levá-la de volta. É exatamente isso que acontece, pois Menon ordena que alguns guerreiros comandados por Torak o eliminassem, mas Matarios conseguiu suplantar a todos. No entanto, foi ferido com uma flecha que tinha veneno de escorpião, blá 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 blá. E aí é isso que é a sinopse do filme. E aí, vamos falar do roteiro, partes históricas. Vamos notar primeiro uma coisa: o personagem do filme, Matarios, ele é um acadiano, do reino extinto de Acádia. Eis a minha primeira surpresa. Acádia realmente existiu, ela é um reino da Mesopotâmia, ficava localizado no centro do que é hoje o atual Iraque, e foi a capital do Império Acádio, primeiro estado mesopotâmico semita do terceiro milênio, e surgiu entre 2334 e a data do seu desaparecimento está para 2279 a.C. Existiu por 2 séculos e se desintegrou. Acabou entre 2168 e 2164 a.C. Vamos lá. Cronologicamente, o Matarios ele não poderia ser acadiano, porque se a gente for puxar pelas datas que foram nos dadas lá em O Retorno da Múmia, lembrando que o Escorpião Rei é uma história que antecede o que aconteceu, os fatos que aconteceram no Retorno da Múmia, já não bate. Porque
O Egito Antigo já era uma grande potência, assim, estrondosa, quando o reino da Acádia na Mesopotâmia surgiu. E nós sabemos que o Escorpião Rei foi nos apresentado no Retorno da Múmia, no que diz respeito à dinastia zero do Egito Antigo. Então, aquela primeira dinastia, aquele momento em que o Baixo e o Alto Egito se consolidaram formando um reino só. Então não tá batendo as datas, porque a data mais ou menos da dinastia zero é do ano de 3060 a.C. Alguém avisou os roteiristas que as datas nesses períodos anteriores a Cristo estão em ordem diferente, em menor para o mais recente e maior para o mais distante do nascimento de Cristo? Não. Acho que eles não avisaram isso. E aí, na história do Escorpião Rei, o Matarios é um dos últimos sobreviventes do povo acadiano. Falha histórica. Houve uma falha histórica aí. Realmente parece que Hollywood ele não tá bem assim, inteirado nos assuntos de nível histórico, principalmente quando se diz respeito às civilizações que existiram, né? Como Acádia, Egito Antigo, Mesopotâmia, enfim. E aí, nós temos o rei Menon, que pra mim, inicialmente quando eu vi o filme, lembra Menes, lembrou, assim, aí pra mim fez referência ao primeiro faraó do Egito unificado, né? Menes ou Narmer, não sei. Foi o Menes que unificou. E aí o Matarios tem que matar a feiticeira enfim... E aí, no caso, o Menon, ele é o vilão, e aí é o Matarios que se torna rei do Egito e unifica o... A história já fica confusa a partir daí, mas há um fato. Nas cenas finais do Escorpião Rei, no Templo de Menon, nós vemos claramente referências à cultura egípcia. Como que esse filme bateu 165 milhões de dólares? É uma boa pergunta. E aí, a cidade que o Menon possui como fortaleza, conhecida como Gomorra. E vamos para os pontos históricos de Gomorra. É uma cidade que Deus destruiu com fogo e enxofre. Da Bíblia, sabe? Sodoma e Gomorra, cujos habitantes foram dizimados pelos seus atos imorais. Pois é. Muitos arqueólogos estão... Aí existe um campo da arqueologia que pesquisa sobre a existência dessas cidades, possivelmente pode ter indícios que elas realmente existiram, mas nada foi comprovado, assim, só está escrito na Bíblia. E aí, né, depois de todo esse fuzuê, eles pegam e jogam Gomorra aqui no meio, que já não tem nada a ver com o Egito Antigo, e já vira esse... Enfim, eu não devia ter pesquisado isso. Não devia, porque eu amava o Escorpião Rei agora. Cara. Pois é. E aí depois desse... esse roteiro maravilhoso, né? Com um orçamento de 60 milhões, o filme bateu 165 milhões de dólares em bilheteria mundial. Não é uma bilheteria ruim. Rendeu um fôlego para fazer uma continuação. Porém, entretanto, todavia, contudo, The Rock não participou dessa continuação. E aí eles resolveram fazer o Escorpião Rei 2, a saga de um guerreiro, mostrando o que aconteceu antes do primeiro Escorpião Rei. Então presta atenção na cronologia. Antes de você ver o Retorno da Múmia, você tem que ver Escorpião Rei 2, Escorpião Rei 1 e aí o Retorno da Múmia. Deu pra sacar? Mais ou menos aí. E aí nós tivemos um rapaz que é representado como um Matarios jovem. E aí, enfim, aí mostra o reino da Acádia. Aí já vira outra bagunça também, porque aí eles resolvem aliar o escorpião na pele do Matarios como um símbolo próprio do reinado da Acádia, que ele treinou para ser guarda real, então ele era um escorpião negro. Só que aí a gente sabe que o escorpião mesmo,
Bem, eu fiz o vídeo sobre o Retorno da Múmia, quem quiser ver tá lá no canal, vou passar o link. E ele fala exatamente isso. Realmente teve 2 reis escorpiões no período da dinastia Zero no Egito Antigo. E aí eles esqueceram dessa referência e colocaram essa referência na Acádia e apareceu um demônio de escorpião, um feiticeiro maluco como vilão, enfim. E aí o feiticeiro como vilão também era outro lutador, né? Eles manteram essa tradição de pegar lutadores pra poder estar fazendo personagem. Tá, mas até aí, se a gente, assim, deletar da nossa mente todas as informações que eu passei até agora, dá pra assistir. O problema é que aí eles resolvem lançar o Escorpião Rei 3, cara. Pois é. Eles resolvem lançar o Escorpião Rei 3. Aí eles resolvem lançar o Escorpião Rei 3 partindo da premissa daquela história que a gente ficou sabendo do Retorno da Múmia, que o Escorpião Rei unificou o Egito, e aí ele foi traído, ele se aliou ao deus Anubis, e se tornou uma praga sobre a humanidade, que retorna de 5 em 5 mil anos. E essa historinha aí, o Retorno da Múmia tá no vídeo do canal e vocês assistem. Aí eles resolvem partir desse princípio e pegar o nome da esposa do Escorpião Rei no filme, no primeiro filme, Cassandra, e colocar ali no meio. Aí eles resolvem voltar, né? E, cara, assim, já não é o The Rock, né? Já não é o rapazinho do segundo filme, né? É um outro cara. E aí eles colocam, o filme já começa com ele chorando sobre o corpo da feiticeira, da Cassandra, que se tornou a mulher dele. E aí eu olho e falo assim, tá, beleza, agora esse terceiro filme vai mostrar a trajetória dele, vai mostrar um Escorpião Rei, que até então a gente conheceu como esse cara bom, ficando aí furioso, querendo vingar todo mundo, querendo se tornar um monstro, né? Até, porque eu queria ver o momento que o Matarius, ele perderia a razão e se tornaria realmente aquele ser capaz de se aliar a fazer um pacto com Deus, como se fosse fazer um pacto com o diabo. Daí também a gente sabe que os deuses egípcios não eram vistos como diabo, mas tomem aí. E não teve, cara, não teve, muito pelo contrário, tem um Escorpião Rei 4, parece que tem um Escorpião Rei 5, e aí eu me pergunto, mano, por que que vocês estão fazendo isso? Para de gravar Escorpião Rei. Para! Só para! É que assim, o Billy Zane, gente, ele fez o Call do Titanic, é um ator, assim, bom pra caramba, tá nesse filme. O Ron Perlman, de Hellboy, tá nesse filme. Sim, cara, eles estão... São atores bons, mano, coloca eles em outros filmes, entendeu? Façam outras franquias pra que eles também possam voltar ativa em Hollywood, possam ter de novo seu lugar de destaque. Mas fica colocando eles em filminho que, cara, já não dá bilheteria mais, meu. O que esse povo tá aprontando? Sabe? Nossa, mas também tem um lado bom, porque aí em Escorpião Rei 4 nós tivemos a apresentação do Dave Bautista, e aí logo em seguida ele tornou-se o nosso Drax de Guardiões da Galáxia. Então até aí tudo bem, mas, cara, não dá. Aí só pra fechar aqui agora. Escorpião Rei 1. Orçamento, 60 milhões de dólares, 89% de aceitação do público pelos usuários do Google. Escorpião Rei 2. Mesmo orçamento, 60 milhões de dólares, com 77% de aceitação pelos usuários. Escorpião Rei 3. 5 milhões de dólares, já caiu muito o valor do orçamento. Então a gente aí já percebe a qualidade dos recursos que foram feitos. O filme, de fato, ele não é ruim, mas o roteiro é de doer, literalmente. E aí nós temos 68% de aceitação. Já o Escorpião Rei 4 não tem valor de orçamento, temos 67% de aceitação. Já não tá tendo um feedback tão bem feito. A franquia Escorpião Rei, ela caiu 12% do primeiro para o segundo filme e 9% para o terceiro. Gente, não tem como. Sem contar que o orçamento, a gente já tem uma queda, já pro terceiro filme, uma queda de 55 milhões de dólares para produção. É uma retirada de 92% do montante.
E aí teve mudança de ator, de diretor, do Escambau A4, porque aí quem é que vai dar continuidade pra esse tipo de projeto? Não tem... Para de gravar Escorpião Rei! Para!